Agora estamos aqui vendo a reportagem, né, mãe? Filha. É emocionante. É. Foi a minha preocupação, que foi onde eu fiz o vídeo. Estamos aqui assistindo, né, e agora que coloquei a passou, dos meus filhos a gente tá mais e o calmo, terço, mas porque foi onde eu tive assim medo da gente ser foi bombardeado. osso, gente. No ar. É diferente, né, mãe? Agora que a senhora já passou por tudo, você vê as imagens do que tá acontecendo lá e associar isso ao risco que a senhora correu sem eu poder te contar nada. Sim, porque eu falo assim, a gente tem a consciência de tudo. Todos nós somos conscientes de que isso pode acontecer, das coisas que estão acontecendo, dos riscos que a gente tem, seja essa questão da guerra ou qualquer outro tipo de risco. Mas sensibilizados muitas vezes nós não somos. E agora assistindo, assim, vendo as imagens, aquilo que a gente podia estar passando por isso como outras pessoas passaram lá. Então isso sensibiliza bastante. É sentir a dor do outro, né? Sim, se colocamos no lugar do outro, sentir, olhar com os olhos do outro. As famílias que estão lá. Nossa, e assim, todos que nos trataram lá, eles nos trataram muito bem, eles não sabiam o que fazer para nos agradar. Uhum. Se você estava comendo uma coisa, eles queriam saber se você deixava no prato, eles queriam saber por que você deixou, se não estava bom, não estava do seu gosto. Então, assim, o amor, o carinho, a fé deles. Incomparável, né? Incomparável a fé deles. A fé deles supera, inclusive, até aqueles filmes de patriotismo que a gente vê, supera tudo isso, a fé deles. Então, a gente se Se sensibilizar você puder mesmo. falar alguma coisa pro pessoal, assim, de como a senhora se sentiu. Que você só notou a gravidade quando você chegou aqui mesmo, né? Sim, o meu medo só era no avião, né? Que até eu fiz Eu gravei sua entrevista toda e postei aqui pra eles. Ah, tá. Então, eu só senti isso que eu queria ver vocês. Eu queria estar aqui e ver vocês. Mas aceitando, né? Porque os desígnios de Deus a gente aceita porque Deus sabe todas as coisas da vida da gente. E Ele escreve o nosso livro, Ele nos dá o livre-arbítrio porque o amor dele é muito grande. Ele nos dá esse livre-arbítrio. E então eu queria estar aqui com vocês porque eu queria ver vocês, né? É isso que eu queria. Mas eu tive muita fé. Então a minha tranquilidade que eu tive no aeroporto, que eu tive quando entrei no avião, por isso depois que eu fiz a oração, tranquilizei por completo. Porque a fé nos acalma. A fé é a nossa força. E foi o que me manteve calma aqui também. Né, De filha? ficar, eu fiquei imaginando, porque nós não tínhamos informação. sabendo das coisas, Olha só, ela não me viu ainda. Oh! Saudade! Tava com saudade? Eles em areia, e lá não é aquela coisa moledada, é pedra, e o sofrimento deles. E é tudo tão lindo. Você não vê muito verde, mas é lindo. O lugar é lindo e maravilhoso. Então isso, e essa questão da nossa fé, essa questão da gente crer em Deus, isso nos fortaleceu para ir. Então nos animou bastante. Quantos dias vocês estavam lá quando surgiu a guerra? Na verdade, no dia que começou é que nós viemos embora. Então, às 4 horas da manhã, eu até escutei sirene, achei que era ambulância. E escutei um megafone, achei que eles estavam rezando, porque eles rezavam muito de madrugada. Mas a gente não entende a língua. Então, eu não percebi que era nada. Portanto, que o nosso guia ele foi tão incrível que ele deixou o grupo todo tranquilo. Nós não sabíamos nada disso, pelo menos eu, as meninas que estavam comigo, nós não sabíamos nada do que estava acontecendo, porque estava tudo normal. O que nós percebemos depois, né, você fazendo uma análise, uma reflexão, a gente percebeu que o café da manhã do hotel já não estava tão forte como era todos os dias, com tantas variedades, não tinham tantos funcionários. Então a gente, depois fazendo essa reflexão, a gente percebeu isso. Mas nós saímos do hotel no horário marcado, até o nosso guia nos apressou. Então, mas ele não disse para vocês que a guerra tinha começado? Não, a gente não, eu particularmente não tinha ouvido sobre isso, nem tinha noção disso. E durante o trajeto até Tel Aviv, de Jerusalém até Tel Aviv, até o aeroporto,
ele foi nos instruindo que, por exemplo, eu falava mal o inglês, né? Então ele já me instruiu que eu teria de passar pela polícia para poder liberar um grupo para entrar, então quais eram as perguntas que eles poderiam fazer. Então ele foi nos tranquilizando tudo que ia acontecer no embarque até lá. No caminho a gente via muito policial, muita gente com fuzil, mas eu também, igual sou eu, não sei as meninas nem o pessoal, eu entendia que era uma questão própria de segurança deles, né, de segurança do país. E tudo muito calmo. Você não chegou a escutar explosão? Nada. Tudo muito calmo. No aeroporto eu não tive nem um pouquinho de medo. Nada. Os padres também. E aí sim, porque lá quando nós chegamos no aeroporto, depois que eu passei por essa entrevista, que nós fomos despachar a mala, que nós pegamos a internet e começamos a ver. E aí a gente também... Até então você não sabia de nada? Nada. E eu percebia depois também nessa reflexão que a nossa guia de lá, porque ela saiu do aeroporto de lá, ela foi pro bunker. A nossa guia de lá estava agitada, né? Ela estava com pressa de ir embora. Mas a gente imaginou que fosse porque ela teria outro trabalho, alguma outra coisa, porque era o nosso dia de vir embora. Então nós estávamos na nossa rotina. E quando depois que nós despachamos as malas, nós começamos a ver toda aquela movimentação. Tinha um casal atrás de mim, que era dos Estados Unidos, eles fizeram um intercâmbio de família Tel Aviv e eles. E aí eles estavam me falando que esse casal pediu para eles anteciparem que o aeroporto ia fechar no dia seguinte. Aí já comecei a me preocupar. Daí um amigo nosso lá, que é esse de Paraíba, ele chegou para mim e falou assim, passa a mensagem para sua família e diga que está tudo bem. Para tranquilizar. Para tranquilizar. Foi aí que nós começamos a passar a mensagem para o pessoal, mas assim, nós não tínhamos muita informação, porque a hora que você começava a pesquisar muito, caía a internet. Então assim, a gente ia pelo que cada um ia conseguindo de informação. E daí a gente soube que às 4 horas da manhã já tinha começado os bombardeios lá na faixa de Gaza. Então foi aí que a gente soube tudo. Mas no aeroporto, tudo tranquilo. Não tinha gente correndo, não tinha gente... Não, nós estávamos todos assim, lógico, apreensivos pela notícia. Mas dizer pra você que eu fiquei apavorada... Não, no aeroporto não tinha nenhum receio, até Mas porque rezei muito. Tinha medo pelo fato de você estar muito longe do Brasil? Porque uma coisa é você estar, por exemplo, em São Paulo e vir para cá, outra coisa é você estar do outro lado do mundo e ter que se deslocar para cá. Essa preocupação atingiu um pouco seu coração ou não? Atingiu no avião. Lá no aeroporto eu não tive nenhum momento de... Não sei se é porque eu também fiquei conversando com todo mundo para tranquilizar, fiquei brincando, fazendo palhaçada, né? Fazia vídeo, até esqueci de mandar o vídeo para os meus filhos, né, meus cabelos estavam desse tamanho, eu brincando com eles e tal. Então eu procurei com todo mundo que estava ali ao nosso redor, brincar e deixar... Dar aquela tranquilizada. Porque nós não tínhamos o que fazer. E a hora que sobe no avião? Então, aí que foi a minha preocupação, que foi onde eu fiz o vídeo, né, que eu coloquei a tatuagem dos meus filhos e o terço, porque foi onde eu tive, assim, medo da gente ser bombardeado. No ar? No ar. Até a gente subir, eu tava, tanto que assim, eu tenho aquele vídeo que eu fiz uma oração com todo mundo lá. Eu parei e falei, antes do avião subir nós vamos rezar, porque nós temos fé, nós temos Deus e quem como Deus? E eu sou muito devota de Nossa Senhora. E eu falei, minha Nossa Senhora nunca me faltou, tenho muitos testemunhos de vida e morte, inclusive. Você pediu proteção. Eu falei, coloque seus anjos em ordem de batalha, e nos proteja, e Deus, o Senhor é o Deus do impossível, coloque sua mão sobre este avião e nos leve em segurança, que tem muitas famílias, nós tínhamos muitos idosos junto conosco. O avião estava cheio? Estava cheio, o avião estava lotado para ir embora, né, para Roma. Então, aí uma amiga, né, a Sara, que acabou, depois vai conversar com vocês, ela que acabou vendo um avião que nos acompanhou, de onde eu estava eu não vi. Então a gente fez essa oração. Um avião militar acompanhando. Aí eu não sei, daí eu não sei se é um avião militar, o que é, daí ela pode falar melhor sobre isso. E eu sei que assim, eu rezei muito, e eu rezei com muita fé. Muita fé. E isso é que nos move, Pai. Então eu me tranquilizei. Quando eu rezei, eu pedi para minha santinha, a minha Nossa Senhora, eu pedi a Jesus, que nos agraciou com momentos tão lindos, tão sagrados, porque quando o amor de Deus nos alcança, nós somos todos transformados.
Então, nós todos, nós saímos de lá não como fomos, mas saímos transformados. Até me arrepia, porque é uma coisa muito linda, é inenarrável, é imensurável falar para você o que a gente sentiu. Então, essa imagem triste que a gente viu na internet e que a gente vê hoje pelas redes sociais, pelas redes de comunicação, nós, graças a Deus, não tivemos essa visão. Então, nós voltamos de lá com a visão do sagrado, né? Daquilo que é transformador mesmo. Você pisar onde Jesus pisou, você fazer a Via Dolorosa como ele fez, sentir tudo aquilo, né? É inexplicável. E assim, ali no avião mesmo eu só tinha esse medo. Eu falei, Jesus, Maria, a senhora é mãe como eu. Eu quero ver meus filhos. Eu quero ver meus filhos. E eu me preocupava porque a comadre e meus filhos dela são meus afilhados. E eu queria que ela visse. As crianças também. A Sarinha, a mesma coisa. E todos que estavam lá. Porque nós tínhamos casais assim, de pessoas idosas lá, que estavam realizando seu sonho. E eu queria que eles estivessem de volta. Então a sensação de você pisar em Roma foi boa. Mas a sensação de pisar no Brasil foi incrível. Acho que baixou a adrenalina, né? Porque aqui a gente, como você falou, uma coisa você está em São Paulo, outra coisa você está fora, né? E também numa língua que a gente não entende. Então, você estar no Brasil, para nós, assim, qualquer coisa nós falamos mesmo. A gente aluga um carro e vai embora. Se não precisar, a gente aluga um carro e vai embora. E você acha que algo justifica o que está acontecendo hoje em Israel? Essa guerra sem precedentes? Gente É uma questão matando gente? espiritual, eu acho. É uma questão espiritual. Porque não tem cabimento decapitar quantas crianças foram decapitadas. Aquela moça que estava num carro, que eu não estou procurando não ver muito para não me chocar. Mas aquela moça, imagina para os pais dela ver ela com a perna quebrada, toda estourada ali. E ela está viva, diz que está no hospital. Então isso é muito triste. Então o que se ganha com isso? Então a gente tem que clamar a Deus pela paz entre as pessoas, né? Que aquele milagre, como o padre falou ontem na missa, aquele milagre de Caná, em que Maria pediu para ele que transformasse água em vinho. A água é a humanidade, é a vida, e o vinho é o amor. Quando ele fala, não está ainda na minha hora, é porque ele ainda não tinha sofrido a sua paixão para de fato nos salvar, mas ele fez o milagre. Então que esse amor que foi transformado, ele possa ressurgir no coração de cada pessoa, independente de sua fé, independente de sua crença, mas que o amor de Deus possa tocar o coração dessas pessoas que lá estão. No Instagram, e ela conta dos momentos que viveu sabendo que a mãe estava lá. Porque ela tinha informações, ela tinha conversado com fontes dela, ela falou, olha, eu não posso passar tudo para minha mãe e para as amigas dela que estão lá. Porque se eu conto, elas podem entrar num desespero. E como é que vai ser a volta delas para cá? Veja só que depoimento emocionante que ela deu para mim com exclusividade. Carol, como é que foi para você estar aqui acompanhando as notícias, sabendo que a sua mãe e as amigas estavam lá em Israel? Foi muito difícil, assim. Eu acordo cedo para estudar também. E assim que eu acordei, eu estava estudando e acabei não pegando meu celular para ver notícia nenhuma, porque eu acordo primeiro para estudar. Nisso eu estava estudando, minha mãe me ligou de vídeo. E ela me ligou meio emocionada, né? Chorou um pouco na hora que ela me viu no celular. E eu não entendi muito, perguntei, mãe, tá acontecendo? Tá tudo bem? Não, filha, só tô com saudade. Não vejo a hora de chegar em casa. E fiquei triste que eu não consegui ir no casamento dos nossos amigos que tava sendo aqui. Ela me deu uma desculpa, assim, né? Pra meio que eu não me preocupar. Você não entendeu muito? Não entendi. Saí da minha aula e fui entrar pra ver as notícias. Aí eu vi a notícia e liguei pra ela de volta. Mandei mensagem pra Cleusa também, perguntando se minha mãe tava bem, porque ela tava chorando. E aí a Cleusa, não, ela tá bem, ela só tá emocionada, que ela ficou meio nervosa, mas tá tudo certo. Eu não queria passar pra elas, né, a gravidade da situação, porque eu entendi que elas não tinham informação, né, por lá. Mas eu daqui, eu tava muito nervosa, porque
eu tenho amigos que trabalham, né, em aeroporto e tal, e eu fui perguntar, queria saber se minha mãe ia conseguir voltar. Meu medo era fechar o aeroporto e elas não conseguirem voltar. E eu sabendo de como estavam as coisas, eu sabia que seria um milagre se elas conseguissem sair de lá, tudo certo, né? Não conseguia fazer nada, eu ficava todo o tempo com minha mãe. Avisa a hora que entrar no avião, avisa a hora que entrar no avião. O voo da minha mãe ia ser o último a sair. Nossa. Eu falei, mas tá atrasado. Não, Carol, mas pelo que a gente entendeu aqui, depois do voo da sua mãe não sai e nem entra mais ninguém. Então aquilo me deu uma aliviada, porque eu entendi que ela ia conseguir sair, mas eu sabia também que corria risco, assim como minha mãe falou, de alguma coisa acontecer no alto, né? A gente não tinha certeza de nada. Então eu fiquei acompanhando o avião pelo aplicativo, torcendo para o sinal do avião não cair. Então era uma sensação muito difícil pra gente que tava aqui, de não querer passar pra eles o que tava acontecendo e saber o que tava acontecendo só querendo que eles chegassem logo, sabe? Como é que foi a hora do abraço com a mãe? Eu nem podia ter ido lá pro aeroporto, mas eu parei o que eu tava fazendo e fui encontrar com a minha mãe. Ela não sabia que eu tava lá, então foi uma sensação assim de muito alívio. Quando eu soube que minha mãe tava em São Paulo, eu já só sabia agradecer. Eu orei o tempo todo para Deus trazer elas em segurança. Cogitei N possibilidade de tentar mandar um avião buscar elas. Eu queria só que elas estivessem aqui, né? A Cleuzinha também é minha madrinha praticamente, então eu só queria encontrar com elas, né? Quando eu vi minha mãe, eu só queria ter ela aqui, sabe? Independente de qualquer coisa. Susto muito grande, né? Fiquei o tempo todo sabendo das coisas, não podia falar pra minha mãe, não queria também conversar muito com o Caio, nem com ninguém. Eu fiquei, a única coisa que eu pedi foi pra tia me dar o aplicativo lá, que olhava o voo, e fiquei acompanhando o voo. Então, quando minha mãe chegou, eu também fui buscar lá no aeroporto. Eu vou postar até o vídeo aqui pra vocês. Mas foi nós duas, assim, só chorou e se abraçou. Só. Porque era um alívio mesmo, assim, ela ter conseguido vir. E a gente fica muito triste, obviamente, por todas as famílias que talvez não conseguiram vir, estão lá ainda. Então, E o que a gente pode fazer, estando aqui, estando bem, estando com as nossas famílias, é orar, pedindo proteção, pedindo paz, pedindo para que Deus faça o melhor, né? Porque a gente não está no controle de absolutamente nada. não. Quem tem total controle sobre a terra, sobre nós, sobre tudo que acontece é Ele. Sim. Então, por mais que a gente não entenda como pessoas, né, físicas, racionais, a única coisa que a gente consegue fazer agora é pedir pela paz, né? Pedir proteção e crer que isso vai acontecer. Sim. Porque eu tinha muita certeza que minha mãe ia voltar. Muita certeza. Então, é só isso mesmo que eu queria passar pra vocês, que foi uma experiência ruim, bem ruim, Foi. mas foi uma... Mas aumentou a nossa fé. Exato, foi mais uma prova de que crer nele é a única solução para todas as coisas. Sim. Mais uma vez, em poucos meses, passamos por mais uma provação, né? Então, e mais uma graças, né? exatamente, e mais uma vez. Então a gente só tem a agradecer a Deus. Espero que vocês também, independente de religião, crença, Deus é um só para todos. Que vocês, na religião de vocês, consigam ter essa intimidade de ter esse momento com Deus, porque crer naquilo que Ele tem como propósito na nossa vida é a nossa única certeza. Então, a gente tinha certeza que a mãe ia voltar. A mãe passou também muita certeza pro pessoal do avião, que ela fez oração. Sim. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham acompanhado. Mamãe tá em casa, tá bem. Graças Mas a Deus. estamos em oração ainda por todas todo as o povo. famílias e por todo o povo e para que tudo fique bem, tá bom? Um beijo e semana que vem tô de volta.